responder as questões de biologia, modalidade D. Meu nome é Ana Carolina Soares, sou licenciada pela Universidade do Grande Rio, Unigra-Rio, em Ciências Biológicas, e sou membro de uma ONG pedagógica em Duque de Caxias. Questão 1. As reações químicas envolvendo açúcares e proteínas são importantíssimas. A reação de Maillard é um típico exemplo onde açúcares redutores reagem com proteínas, sendo amplamente utilizadas na cozinha. Isso pode ser percebido em superfícies de algumas gostosuras culinárias, que atraem olhares e estimulam o olfato e o paladar das pessoas, como a camada caramelizada de um pudim de leite, casquinha dourada de carne assada e a crosta de um pão torrado, que emite aquele cheiro de tostado. Avalie cada uma das afirmações abaixo. Na reação de Maillard, aldoses e cetoses reagem com aminoácidos, resultando nas apetitosas características organolépticas dos alimentos. Vamos analisar a questão. As reações químicas envolvendo açúcares e proteínas, aqui ó, a gente já tem os aminoácidos. São importantíssimos. Reações de Maillard é um típico exemplo onde açúcares redutores. O que são esses açúcares redutores? Eles são solúveis em água e geralmente têm um sabor doce. Para ser um açúcar redutor, ele precisa de um grupamento carbonila. O que é isso? Um grupamento C-O. De exemplos de açúcares redutores, a gente tem a glicose e a frutose. O C-O dessa glicose e frutose são a aldose e a cetose. Continuando, afirmação B. Ao tostar uma fatia de pão, a formação de grafite na superfície do mesmo. Não, né? Para formar grafite, a gente precisa de condição favorável. E o forno não é apropriado para a formação de grafite, né? Forma-se uma camada de carbono por essa tostagem do pão, mas não chega a formar grafite, porque não tem pressão e temperatura suficiente para isso. Afirmativa C. No preparo da calda de pudim, o açúcar é aquecido em água até o ponto de fio. Neste processo, o carboidrato sofre desidratação e polimeriza. Aqui nesse slide eu vou mostrar para vocês por alto o processo de caramelização. Para isso acontecer, a gente precisa de um açúcar, nesse caso a glicose, né, que vai ser o açúcar que a gente bota no pudim. E a gente precisa aquecer, então a gente precisa de um fogo, de alguma coisa quente para aquecer isso. Quando a gente aquece a glicose, ela perde água, formando um outro composto, que ainda aquecido perde mais água, que forma outro composto que perde água. Então ela sofre essa desidratação e forma um produto final que a gente chama de melanoidina, que é o que dá aquela cor mais amarronzada no alimento. Então, se a gente volta aqui na afirmativa C, ela também está correta. Questão 2. Abaixo está o esquema de um gene X que codifica a proteína X. A região promotora é indicada pela caixa pontilhada. A transcrição começa imediatamente após o promotor. Então, a gente já sabe que ele está falando de transcrição aqui. O primeiro transcrito pré-RNAM produzido por este gene terá comprimento de quantos nucleotídeos? O que ele quer? Primeiro, o pré-RNAM. O que é isso? É o RNAM que se produz a partir da dupla fita de DNA, com os introns e os exons, ou seja, a região que vai codificar o gene e a região que não vai codificar. Então, é ele completo. E de onde a gente começa a contar? Não é desse 1. Por quê? Porque a região promotora ela só dá o sinal de onde começar a transcrição. Então, vai começar do 100. E onde para? Vai até aqui e para aqui, ó, no 5.100.
Por que não para no códon de parada? Porque esse não é a tradução. A gente vai parar, vai fazer a transcrição. Então, vamos lá. O que vai acontecer? A gente vai fazer 5.100 menos 100 vai dar 5.000. Essa é a resposta da A. B. 2 RNA-M diferentes são produzidos a partir deste gene. Um tem aproximadamente 2.000 nucleotídeos de comprimento e o outro aproximadamente 3.000 nucleotídeos de comprimento. Explique como estes 2 RNAs diferentes puderam ser produzidos a partir desse gene. Então, dentro do gene do pré-RNA-M, temos os exons, que é a região codificadora, e os introns, que é a região não codificadora. Esse material genético, antes de formar as proteínas, ele sofre um processo de seleção dos genes que serão lidos, né? Essa seleção a gente chama de splicing, que é o corte do filamento que é o corte dos introns, né? Que acaba com esses introns. E o que acontece? Isso depende de qual comando ele recebe e qual proteína eles querem formar. Por isso a gente pode formar mais de uma proteína a partir de um pré-RNA-M. Questão 3. Durante a antiguidade, os naturalistas já buscavam dividir os seres vivos em grupos de acordo com suas características semelhantes. Para isso, a observação das espécies era fundamental. Inicialmente, só existiam 2 grupos, o reino animal e o reino vegetal. Desse modo, começaram a surgir as primeiras classificações de seres vivos e, consequentemente, do estudo da botânica. Os primeiros estudos na área surgiram na Grécia Antiga. O início da botânica foi marcado pela publicação das obras de história Plantarum, História das Plantas. A botânica continuou evoluindo a partir da contribuição de vários naturalistas. O avanço da área foi impulsionado pela publicação de livros, expedições científicas e criação de herbários e jardins botânicos. Atualmente, a botânica divide-se em várias especialidades. A filogenética contribuiu para o melhor entendimento da evolução das plantas. Vamos para as questões. A. Esquematize um cladograma do reino planteiro, representando os principais grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e as respectivas características evolutivas: celulose na parede celular, flores, frutos, sementes, metagênese, tecidos vasculares, gametófito duradouro, talo e clorofilas A e B. Aqui vamos começar fazendo o cladograma com os principais grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Como a gente já sabe, são 4. 1, 2, 3, 4. E também a gente sabe das ordens em que elas vieram: briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Vamos começar agora com as características evolutivas. Celulose na parede celular. A gente sabe que isso é uma das características das plantas. Então, a gente pode botar bem lá no início, antes das briófitas. Flores e frutos. As flores e frutos, elas só foram aparecer lá nas angiospermas. Inclusive, é uma das principais características desse grupo de plantas. Flores e frutos. As sementes, elas vieram depois das pteridófitas. Por quê? Na briófita e na pteridófita, a gente ainda tem o que se chama de esporo, que é uma das fases de vida dessas plantas. Elas têm 2 fases de vida, né, que são os gametófitos e os esporófitos. Depois, quando vem lá na gimnosperma, ela também tem os gametófitos e esporófitos, mas os embriões já estão envoltos por uma semente.
Então a gente bota a semente aqui. O próximo é metagênese. O que é metagênese? É a troca de ciclo de vida. Uma vez esporófita, uma vez gametófita. Então, isso também vem lá junto com a parede celular. Metagênese. A metagênese nada mais é que a alternância de gerações, que a gente tem esporófita e gametófito. Por isso, a gente pode botar ele lá junto com a parede celular. Tecidos vasculares. Na briófita, a gente não tem tecido vascular. As substâncias elas são passadas por osmose e difusão, mas ainda não tem um tecido propriamente dito. Ele só vai aparecer lá na pteridófita. Então, a gente pode botar aqui, ó, tecidos vasculares. Gametófito duradouro. O gametófito duradouro, ele é exclusivo da briófita. A partir da pteridófita não tem. A fase duradoura é o esporófito. Gametófito duradouro. O talo, ele é exclusivo de uma briófita que a gente chama de hepáticas. Então, ele aparece aqui, ó, no briófita. E clorofilas A e B. A clorofila A e B, ela aparece também junto com a celulose na parede celular e a metagênese, que é uma das características também das plantas. As plantas são organismos sésseis, ou seja, que não se deslocam. Entretanto, apesar de não se deslocarem, esses seres podem realizar movimentos. Um exemplo de movimento é observado no caule, que se curva para cima quando uma planta é deitada no chão, deixada em posição horizontal. Indique qual fator externo responsável por essa curvatura e por que o caule recurvou para cima. Bom, aqui na imagem a gente pode ver do que ele está falando. Um vaso deitado e o caule recurvando para cima. Para resolver essa questão, a gente tem que entender um conceito, o conceito do fototropismo, que é o nome dessa ação, desse mecanismo da planta. Foto, ele quer dizer luz, e tropismo, orientação. Então, aí a gente já mata a questão, que é a orientação a partir da luz. Mas também temos a opção de avaliar o efeito da gravidade. Por quê? Porque dentro da planta existe um hormônio que se chama auxina. Essa auxina, quando essa planta é deixada em posição horizontal, faz com que essa auxina, pela ação da gravidade, vá para um lado da planta, para a parte de baixo, e faça essas células crescerem e se multiplicarem, fazendo com que ocorra essa curvatura. E o que o Sol tem a ver com isso? O Sol, quando ele incide a luz onde tem a auxina, faz com que a auxina vá para o outro lado, que é também o que está acontecendo aqui. Vá para o lado oposto, porque ela vamos dizer que ela tem fobia à luz, então ela foge da luz, também fazendo esse caule se curvar para cima. Então, aí já matamos a questão. A gente pode botar que é por causa da orientação da luz e a gravidade. São dois fatores, na verdade, que fazem essa planta se curvar para cima.